apresentar. O Governo aprovou um diploma que estabelece com caráter permanente o limite legal de 100 mil euros para a garantia dos depósitos em caso de indisponibilidade por parte dos bancos. Como sabem, é uma garantia que estava na lei já, mas estava com caráter provisório até ao final do corrente ano, e o Conselho de Ministros aprovou hoje um diploma que transforma em permanente esse valor da garantia legal. Foi também aprovada a admissão dos investidores de referência que passam às fases subsequentes do processo de privatização da REN. O Conselho de Ministros aprovou também uma resolução que autoriza a renovação por 4 anos do contrato de concessão do exercício da atividade de recuperação ambiental das áreas mineiras degradadas, concessão que é da responsabilidade da empresa de desenvolvimento mineiro. O Conselho de Ministros aprovou ainda um conjunto de diplomas, mais precisamente 8, que têm que ver com transposição de diretivas comunitárias, a saber, um sobre a proteção de trabalhadores contra riscos para a segurança e à saúde devido à exposição de agentes químicos, outro relativo à sustentabilidade da produção e utilização de biocombustíveis e biolíquidos nos transportes terrestres, e 8 na área, e mais 6 diretivas na área do tráfego marítimo. Uma sobre o regime de inspeção dos navios, sobre a vistoria e certificação de navios com vista ao cumprimento das convenções internacionais sobre segurança marítima e prevenção da poluição marinha, sobre o sistema de informação de tráfego de navios, sobre o seguro de navios em matérias de créditos marítimos, sobre as normas de segurança para os navios de passageiros e uma última sobre equipamentos marítimos a fabricar ou a comercializar em território nacional. Para além destes diplomas, foi ainda aprovado também no Conselho de Ministros uma resolução que institui o Ano Europeu de Envelhecimento Ativo e de Solidariedade entre Gerações. Como sabem, foi uma decisão do Parlamento Europeu decretar 2012 como o Ano Europeu do Envelhecimento Ativo e da Solidariedade entre Gerações. O Governo português associa-se naturalmente a estas iniciativas e aprovou hoje essa mesma iniciativa e a constituição das equipas operacionais que vão ficar encarregues da gestão do programa destas iniciativas. O Governo aprovou ainda 3 diplomas orgânicos, 2 na área do Ministério da Saúde, a orgânica do Instituto Português do Sangue e da Transplantação e a orgânica das ARS, das Administrações Regionais de Saúde. Foi também aprovada a organização da Comissão Nacional da Unesco no âmbito do Ministério dos Negócios Estrangeiros, que ficará na dependência do Secretário-Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros, como sabem, é o chefe da carreira diplomática. O Governo deliberou ainda propor à Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, a nomeação para chefe de Estado-Maior do Exército do Sr. Tenente-General Artur Neves Pina Monteiro, bem como, nos termos da lei, correspondente promoção ao posto de general após a sua nomeação. Fica à disposição dos senhores jornalistas para questões que queiram colocar. Bom dia, Rui Alves Veloso, da RTP. Tenho aqui um conjunto de perguntas. Primeira tem a ver com a REN. Quem são os investidores de referência que passam à fase subsequente do processo de privatização e quando é que pensam que este processo estará concluído? Depois, também pergunto, tinha a indicação de que poderia ser hoje aprovada em Conselho de Ministros a atualização das tarifas de eletricidade para 2012, cuja proposta da ERSE, salvo erro, para os particulares é de 4%. Queria só confirmar se foi ou não discutido isso. E pedi um comentário do Governo às declarações do vice-presidente do Grupo Parlamentar do Partido Socialista a propósito do pagamento ou não pagamento da dívida portuguesa, feita numa iniciativa partidária do Partido Socialista, obviamente. Obrigado pelas suas questões. Em relação à REN, os investidores de referência que passam às fases subsequentes são 3. A Brooksfield Infrastructures Group Corporation, que é dos Estados Unidos, é norte-americana. A Oman Oil Company, que é de Oman.
e a State Grid International Development Limited, que é chinesa. Portanto, são estas os três investidores que passam à segunda fase. Relativamente à conclusão do processo, como eu já tive a ocasião de dizer aqui entre os briefings, o objetivo do Governo é que o processo possa estar concluído o mais rapidamente possível, mas obviamente estas fases, a fase seguinte, como sabe, pressupõe também alguma negociação com as próprias entidades e, portanto, enfim, não lhe poderia dar uma data precisa relativamente a essa matéria, mas o objetivo é que os processos sejam céleres. Em relação à questão das tarifas de eletricidade, o assunto de facto não foi abordado no Conselho de Ministros e, portanto, não tenho nenhuma indicação nova para lhe dar relativamente a essa matéria. Quanto às declarações do Sr. Vice-Presidente do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, obviamente, independentemente delas não terem sido abordadas no Conselho de Ministros, o Conselho de Ministros, enquanto tal, não tem nada a dizer sobre o assunto. Eu, pessoalmente, diria apenas que as declarações foram declarações infelizes, mas, tanto quanto sei, até já foram corrigidas. Portanto. Boa tarde. Bom dia, aliás, Joana Branco, TVI. Eu gostaria de saber qual é a opinião do Governo, com certeza que isto também esteve em cima da mesa, sobre a revogação do protocolo com Marrocos, ao nível das pescas. Obrigado. O assunto, como calcula, não era assunto da agenda do Conselho de Ministros. De qualquer maneira, o que eu queria clarificar, para que não ficassem dúvidas, é que a questão é uma questão que não tem que ver diretamente com o governo português, só indiretamente, ou seja, a questão decorre de uma posição assumida pelo Parlamento Europeu e que teve da parte do Reino de Marrocos as consequências que estão sendo noticiadas durante o dia de hoje. É evidente que confirmar-se toda esta situação é um motivo de preocupação, não deixa de ser um motivo de preocupação para o governo português, em particular para o nosso setor, para a frota portuguesa de pescas. Mas é um assunto que não é da responsabilidade do governo português e, enfim, ainda não há grandes desenvolvimentos sobre o assunto, mas seguramente que a senhora Ministra da Agricultura, que tem a área do mar também, como sabe, não deixará de se ocupar dessa matéria. Aos pescadores que vão ser afetados? Como lhe digo, não foi matéria que tivesse sido hoje objeto de qualquer tipo de discussão no Conselho de Ministros. E, portanto, qualquer indicação sobre essa matéria, eu permitia-me sugerir que colocasse a senhora Ministra no âmbito do Ministério da Agricultura e do Mar. Henrique Almeida, da Bloomberg, falou na terceira fase de bids para a REN. Pode-nos dar um bocado mais de detalhe do que é que exatamente implica essa terceira fase? Os três concorrentes que indicou vão ter que fazer uma nova oferta ou o Governo vai apenas analisar as ofertas que já estão em cima da mesa? Em primeiro lugar, não é a terceira fase, digamos, se quiser pôr números, será em princípio a segunda fase, ou seja, houve uma fase inicial em que houve uma apresentação de potenciais interessados, portanto a notificação de interesse por parte de entidades. Agora passar-se-á a uma segunda fase em que, nos termos da lei que aprova o processo de privatização da REN, bem como do respectivo caderno de encargos, haverá, desde logo, por parte destas empresas, destes investidores que passam à segunda fase, haverá a apresentação de um compromisso por escrito de apresentar uma proposta firme. Essa proposta será trabalhada nos termos do diploma de privatização, será negociada pelo governo português através da parte pública com os próprios investidores e depois haverá uma decisão final relativamente às propostas firmes que, nos termos do processo, sejam, no final do período de negociação, sejam apresentados pelas próprias empresas. Portanto, é a fase em que já estamos relativamente ao processo da EDP, como sabe, arrancou ligeiramente mais cedo. O da REN ainda agora vai passar, então, para a segunda fase. Estamos a falar nos termos do caderno de encargos, que já está publicado. As propostas firmes terão que ser apresentadas entre 5% e 25% do capital da REN.
para uma venda global nesta fase até 40%. Isto quer dizer, obviamente, que pode haver ou podem ser aceitas propostas de mais do que um investidor, porque as propostas, de acordo com as orientações de RES, que são orientações comunitárias por se tratar de serviços estratégicos nesta área da REN, as propostas não poderão exceder 25% por investidor, digamos assim. Portanto, o que está definido no caderno de encargos é que as propostas deverão conter-se entre 5% e 25% do capital. E nesta fase, globalmente, o Governo poderá vender até 40%. O total da participação, como sabe, é 51%, mas está previsto no diploma de privatização que, para além desta venda a investidores de referência, haja também venda a investidores institucionais e uma oferta pública de venda a pequenos investidores, com dispersão de capital. Boa tarde, Ana Batista, Diário Notícias. Eu queria perceber, em relação à REN, se existe alguma data já definida para a apresentação das propostas por parte destes investidores. Queria também perceber se, daquilo que foi noticiado na imprensa, havia 4 investidores, pelo menos 4 investidores conhecidos que estariam interessados em participar e, portanto, foram escolhidos 3. Quem é que não foi escolhido? Quem é que ficou de fora desta fase? Ou seja, quem é que apresentou propostas de intenção e de interesse e não passou a esta segunda fase? E também, em relação a este outro ponto que está aqui mais à frente sobre biocombustíveis, queria só saber se me conseguia explicar um pouco melhor o que é que, as percentagens de incorporação, o que é que foi definido exatamente aqui neste ponto 5. Obrigada. Obrigado. Relativamente à questão da REN, havia de facto, no momento inicial, houve 4 propostas que foram, digamos assim, formalizadas. Havia uma quarta que era de uma empresa inglesa, National Grid, mas essa empresa notificou o Estado português da retirada da sua proposta por força o argumento utilizado pela própria empresa foi alguma incerteza e instabilidade nos mercados financeiros europeus. E, portanto, com pena nossa, essa proposta acabou por ser retirada e não foi considerada por isso. Portanto, não foi um problema de não ser selecionado para a fase subsequente. Foi a própria empresa que comunicou, notificou o governo português, através da parte pública, que está a gerir o processo, como sabem, que retirava, por força destas circunstâncias, a sua intenção inicial, porque ainda não era uma proposta, ainda se estava na fase das intenções iniciais. Relativamente à questão do prazo, como eu já disse a um colega seu, eu não consigo, não tenho condições de lhe determinar um prazo concreto, porque não está na deliberação do Conselho de Ministros qualquer definição exata de um prazo. Isso, nos termos do diploma de privatização, decorre naturalmente do processo negocial. A única coisa que existe, obviamente, da parte do Governo, é a vontade de que estes processos sejam processos que consigam, com todo o trabalho realizado, ter alguma celeridade. Mas não há prazos firmados nem fixos relativamente a esta matéria. Quando estiverem concluída esta fase seguinte de alguma negociação e apresentação das propostas firmes, passar-se-á depois à fase final de deliberação com propostas ao Conselho de Ministros para a decisão do ou dos vencedores, porque, como eu expliquei, na modalidade que agora está em causa, que é a venda a instituidores de referência, é possível vir a ser decidida a adjudicação a mais do que um investidor, exatamente até porque as propostas, no máximo, poderão ir até 25%, e o montante global das ações a privatizar nesta fase pode ir até aos 40%, o que obviamente obrigará, para ser esse o caso, a que haja mais do que um investidor a ser selecionado. Um prazo final para a entrega dessas propostas vinculativas, tal como havia na EDP, que era o dia 9 de dezembro, supostamente para a REN também deverá haver um prazo para estes investidores entregarem as propostas, ou não? Mas esse prazo só foi definido no momento seguinte, relativamente à EDP. Ou seja, como sabe, no diploma prevê-se que haja várias intervenções do Conselho de Ministros. O Conselho de Ministros é chamado a tomar posição do processo de privatização mais do que uma vez. Em relação à REN, ainda estamos exatamente, por isso é que eu tinha dito ao seu colega, se quiser, a passar da primeira para a segunda fase, ou seja, da fase em que houve a apresentação e notificação de intenções de investimento relativamente a esta matéria e levantamento de toda a documentação relativa à privatização,
há uma pré-seleção e agora entrar-se numa segunda fase. Haverá depois um momento em que é definido o timing para a apresentação dessas propostas vinculativas e só depois é que haverá o momento da decisão, digamos, da seleção das propostas que são tidas como adequadas pelo governo português para adquirir para a alienação das ações. Tinha-me feito uma... Por causa dos biocombustíveis. Relativamente à questão dos biocombustíveis. A questão dos biocombustíveis, no fundo, a questão é esta. Trata-se de uma diretiva, que é uma diretiva já de 2010, salvo erro, e que tinha sido transposta... Peço desculpa, tinha sido transposta pelo governo português, ainda pelo governo anterior, para entrar em vigor a partir de 1 de julho de 2011. Acontece que a própria Comissão Europeia tinha ficado de aprovar um conjunto de regras de sustentabilidade relativamente à utilização dos biocombustíveis. O que se atrasou... Peço imensa desculpa. O que se atrasou em termos comunitários. E o governo, a resolução de hoje, o que vai fazer face ao atraso desses regulamentos é diferir para 1 de janeiro de 2013, após a aprovação desses regulamentos, a entrada em vigor das novas regras relativamente à utilização dos biocombustíveis que decorrem da diretiva. A diretiva em si não foi alterada. E, portanto, eu não tinha mais nada sobre isto. Eu tinha outra questão para fazer, mas... Eu pedi-lhe para recordar, se possível, em traços gerais, em que é que consiste esta segunda fase da privatização da REN e, nomeadamente, quem são os investidores. Peço desculpa. São 3 os que passam à segunda fase. A Brooksfield Infrastructures Group Corporation, que é uma empresa norte-americana, a Oman Oil Company, que é uma empresa de Oman, e a State Grid International, que é uma empresa chinesa. A primeira fase foi uma fase de apresentação de intenções de investimento e agora na segunda fase haverá uma fase negocial para a apresentação de propostas firmes de aquisição. Brookfield ou Brooksfield? Brookfield. Não tem S. Norte-americana. Eu tinha Brookfield. Tinha outra questão. Por causa da privatização da EDP, em que, pronto, nós estávamos a aguardar se hoje poderia ser ou não aprovada alguma coisa. Não sei se nos consegue explicar em que fase é que o processo está neste momento, se a Comissão de Supervisão dos Ilustres, como se costuma dizer, já fez o trabalho que tinha a fazer, se o Governo já está a avaliar as propostas e quando é que poderá haver uma decisão. Fala-se que é no próximo Conselho de Ministros, dia 22 de dezembro, e tentar perceber se o Governo não tem receio de que os acionistas minoritários da EDP decidam vender as posições que têm agora e a empresa deixe completamente de ser portuguesa. Bom, em relação à primeira parte da sua questão, o governo português mantém a previsão que eu já aqui referi de que a operação possa estar concluída até ao final do ano, para o qual ainda há 2 semanas. Ainda vamos ter o Conselho de Ministros da semana que vem e, em princípio, do dia 29 ao do dia 30. Portanto, até ao final do ano, mantemos a previsão de poder ter concluído a operação. Não lhe posso garantir que seja já para a semana, mas tudo indica que, de facto, vai ser concluído o processo antes do final do ano, como era a intenção do Governo. Relativamente à segunda parte da sua questão, os acionistas, os pequenos acionistas das empresas, farão como bem entenderem, são livres e isso não é algo que dependa exclusivamente da vontade do Governo, depende da vontade dos acionistas. A operação de privatização da EDP é uma operação
perfeitamente transparente, clara, apresentada, que consta quer do programa de governo, quer dos próprios memorandos de entendimento com a Troika, e é uma operação que se está a desenrolar com toda a normalidade. Qual vai ser a atitude ou a reação por parte de pequenos acionistas é algo que obviamente não sou capaz nem de antecipar, nem seguramente de fazer qualquer tipo de comentário, porque é uma decisão que só eles cabe. Da EDP é exatamente, mas das intenções do governo é exatamente nesta privatização que a EDP se mantenha de certa forma nacional, não é? Que haja aqui um certo poder de decisão nacional e se os pequenos acionistas venderem a estrangeiros, então é que a empresa deixa mesmo de ser portuguesa, não é? Eu corrigia só, a intenção do governo é que os interesses nacionais sejam protegidos. Não existe nenhum critério, nem poderia haver, como sabe, em termos da União Europeia, qualquer tipo de exigência de que os adquirentes tivessem nacionalidade portuguesa ou qualquer outra em particular. Portanto, aquele que é o objetivo do processo de privatização é a salvaguarda dos interesses nacionais numa empresa que é uma empresa não apenas de referência, mas também uma empresa de um setor estratégico. TSF. Eu queria fazer-lhe uma pergunta que tem a ver com os resultados do Conselho de Ministros da semana passada e com aquilo que vem hoje nos jornais, a respeito da meia hora no privado. Diz que a meia hora avança mesmo que as empresas despeçam, ou seja, se deixa em linhas gerais entender hoje na imprensa, é que o Governo, a proposta do Governo, abre a porta às empresas para despedirem. Perante a garantia que foi aqui deixada na semana passada pelo Governo, de que não iria permitir abusos, aquilo que eu queria saber é o que é que fica fora desta garantia e o que é que contempla efetivamente esta garantia do Governo. A proposta está apresentada e, portanto, é pública. Essa interpretação, que eu também vi na comunicação social, do meu ponto de vista, é uma interpretação errada. Aquilo que foi aqui explicado e que consta do texto que já foi enviado, a proposta que já foi enviada para a Assembleia da República, trata-se de uma cláusula anti-abuso, como eu aqui referi. E anti-abuso no sentido de que esta medida não possa ser aproveitada para que algumas empresas possam fazer uma destruição líquida de emprego. O que é que, obviamente, é destruição líquida de emprego? Não são as situações em que, ou por morte do trabalhador, ou por rescisão, por mútuo acordo da parte do trabalhador, ou seja, situações que não sejam da responsabilidade da empresa. Portanto, só pode haver abuso se houver uma intenção abusiva da parte da empresa de reduzir emprego, beneficiando em contrapartida da meia hora. E, portanto, aquilo que eu li hoje num órgão de comunicação social, pelo menos, parece-me claramente uma interpretação perfeitamente errada, porque está-se a misturar coisas. O que está aqui em causa, como eu referi, é uma cláusula anti-abuso. Anti-abuso pressupõe tentar evitar que alguém tome uma atitude abusiva. Ora, é evidente que determinado tipo de situações, como são aquelas que eu descrevi, salvo erro nessa peça que eu vi no órgão de comunicação social, fala-se em mútuo acordo com os trabalhadores. Manifestamente eu penso que quando há mútuo acordo não há nenhum abuso, porque obviamente há acordo da parte do trabalhador em rescindir o seu contrato. Portanto, o que está em causa na proposta que o Governo apresentou é lutar contra qualquer tipo de possibilidade de utilização abusiva desta medida para reduzir emprego, tendo como contrapartida o aumento de período normal de trabalho das pessoas que estão dentro da empresa. Sendo evidente, obviamente, também que, exatamente por se tratar de uma cláusula anti-abuso, existe, obviamente, toda a abertura da parte do Governo em, se for caso disso, melhorar a redação dessa norma exatamente para ela poder preencher os objetivos a que se propõe. E, de resto, isso mesmo será, obviamente, não tenho dúvidas, referido pelo Sr. Ministro da Economia e do Emprego quando fizer a respectiva apresentação e debate do diploma na Assembleia. Eu só queria perguntar se o despedimento por justa causa também está incluído nesses casos, para além dos casos de morte ou de rescisão por mútuo acordo.
como calcula, se houver justa causa, que tem que ser validada, como sabem, em última instância, inclusive pelos tribunais, ou pelo menos é sindicável pelos tribunais, se houver justa causa, não há abuso. Eu repito, a ideia, pronto, é para ficar claro, eu percebo e agradeço a sua questão. Eu repito, a ideia é ser não é uma cláusula anti-despedimento, é uma cláusula anti-abuso. E, portanto, o que está aqui em causa é tentar prevenir todas as situações em que, perversamente, se tenta utilizar esta medida de aumento do período normal de trabalho para reduzir emprego. Isso é que não pode acontecer. Agora, é evidente que também não pode acontecer que, por haver esta medida de aumento de meia hora, o normal funcionamento das relações de trabalho continue a acontecer, seja por acordo dos trabalhadores, seja por aposentação dos trabalhadores, por exemplo, seja por um processo disciplinar, uma justa causa, quer dizer, a vida normal das empresas e das relações laborais não se suspende por força da aplicação desta medida. E é isto que era preciso que fosse entendido para não se fazer as tais interpretações, do meu ponto de vista, erradas, tentando dizer aquilo que não são os objetivos que estão na lei. O objetivo é, manifestamente, evitar qualquer tipo de utilização perversa, abusiva desta medida contra o emprego. E, portanto, é nesse sentido que a cláusula está desenhada, mas, repito, obviamente, se a riqueza da imaginação ou da antecipação de hipóteses puder ir mais longe, haverá com certeza total abertura para, no debate parlamentar, se tentar consolidar o melhor possível esta norma, sempre mantendo o seu objetivo essencial. O objetivo essencial não é o de alterar o normal funcionamento das relações de trabalho no mundo laboral, é criar aqui um travão, uma cláusula anti-abuso contra qualquer tentação de utilização perversa desta medida para reduzir o emprego de uma forma que não seja aceitável. Joana Bernarda Costa, da Rádio Renascença. Queria só perguntar-lhe se nos pode esclarecer qual é o contexto ou o objetivo do Conselho de Ministros, da reunião do Conselho de Ministros que foi marcada para domingo. O Conselho de Ministros trata-se de um Conselho de Ministros informal, como foi anunciado, e o objetivo é, basicamente, fazer uma reflexão relativamente à execução orçamental, quer de 2011, que está a terminar, quer os desafios que se colocam à execução orçamental de 2012, bem como uma análise e uma reflexão do Governo relativamente às transformações estruturais que, ao longo do ano 2012, de acordo com o programa de Governo, vamos implementar para a transformação exatamente nas várias áreas, nos vários setores da sociedade portuguesa. Portanto, no fundo, e por isso é que é um conselho informal, não é propriamente um conselho com uma agenda deliberativa para tomar decisão sobre este ou aquele projeto, sobre este ou aquele diploma. É uma reunião informal para fazer exatamente esta reflexão em conjunto. E por isso também é uma reunião que, em princípio, será durante o dia inteiro, portanto, de manhã e continuando para a tarde. Permita-me só insistir na questão da declaração das declarações do vice-presidente da bancada parlamentar do Partido Socialista, só neste sentido, tanto quanto eu ouvi, elas não foram retiradas nem corrigidas, aliás, foram reafirmadas. Portanto, o que eu lhe pedi um comentário é à luz destas novas declarações que, entretanto, foram feitas pelo próprio e em que, pelo que é a minha leitura, não retirou absolutamente nada do que foi dito. Eu fico um pouco sem saber como é que lhe é de responder, porque o que eu conheço das declarações foi o que eu ouvi numa rádio, o extrato. E depois vi, de resto, há poucos minutos antes de descer, já depois de terminado o Conselho, quando estava a ultimar o comunicado para trazer aos senhores jornalistas, vi nas notícias da Lusa um take que tinha como título que havia uma correção. Eu confesso que não li o take todo, mas tem aqui os seus colegas da Lusa, mas há um take agora de manhã que tinha como título a correção das declarações. E foi só por isso que eu disse que achava que tinha sido corrigido. Confesso, não li o take todo, portanto não sei, não conheço as segundas declarações. Mas existe um take que isso eu vi, o título vi. Eu peço desculpa, não. Pronto, eu peço desculpa que não li o take todo e, portanto, não vou, obviamente, então, dizer mais nada, sou pena de estar a falar de coisas que não conheço.
Há pouco tinha-lhe perguntado se aquela comissão de supervisão já teria emitido algum parecer relativamente à privatização da EDP e em que fase é que o processo estaria mais ou menos neste momento, ou seja, se essa comissão já emitiu o seu parecer, agora, portanto, a decisão está mesmo só nas mãos do Governo. E era isso que eu queria perceber, se, portanto, se todas as entidades que tinham que se pronunciar antes do Governo já o fizeram. As entidades têm que se pronunciar antes do Governo, tomam as suas posições e elaboram um relatório. Esse relatório é remetido ao Sr. Ministro do Estado e das Finanças e será depois o Sr. Ministro do Estado e das Finanças que submeterá o assunto a Conselho de Ministros. Portanto, o procedimento, como calculo, é este, o caminho é este. O que eu lhe posso dizer é que hoje não esteve no Conselho de Ministros, porque ainda não foi submetido ao Conselho de Ministros essa matéria, e que mantenha a previsão de que até ao final do ano isso seja submetido ao Conselho de Ministros. Eu só lhe poderei falar em pormenor sobre a matéria, porque a matéria é tratada na sede, como sabe. A entidade responsável é a Par Pública, que recebe os pareceres de várias entidades e elabora depois um relatório, através dessa comissão que referiu, que será remetido ao Sr. Ministro do Estado e das Finanças, que depois do analisar por sua vez, enviará para decisão do Conselho de Ministros com uma proposta de decisão. Isso ainda não aconteceu, eu espero que aconteça até ao final do ano, mantenha essa previsão.